natureza eminentemente estrutural, mas num estruturalismo diferente do início do estruturalismo. Mas continuemos. Fechando um pouco essa noção da charge com os dois enunciados, Orlandi e Peixet coloca muito bem um recorte teórico em dizer que as palavras mudam de sentido ao passarem de formação discursiva para outra, pois muda sua relação com a formação ideológica. Isso aí casa bem com o contexto, né, da charge. E Peixet diz, aqui é 2009, porque não saiu o ano. Um enunciado é intrinsecamente suscetível a tornar-se outro, diferente de si mesmo. Então ele é um outro, né? De deslocar discursivamente seu sentido para derivar para um outro. Então, veja, vai ao encontro do que eu tinha, né, dito, né? Então, as palavras mudam, um enunciado é um outro, pode ser o mesmo gramaticalmente, porém, com efeitos diferentes, torna-se um outro enunciado. O sujeito, na análise do discurso, jamais termina de se constituir. A análise do discurso se manifesta nas relações de produção de discurso. Então eu não tenho um sujeito, eu tenho um sujeito heterogêneo, um sujeito que é sujeitado pela ideologia. Mas isso na visão, minha gente, de Peixet. Alguns outros teóricos dentro da análise de discurso, Mardilinha, de Manguenot, de Charrodot, de Febvre, a linha crítica do discurso, pode ter, né, esse sujeito que não é totalmente assujeitado. Mas o próprio Peixet, ele coloca dentro da linha da psicanálise, né, que a análise do discurso faz um entrecruzamento, e a Orlandi chama até de disciplina de entremeios, né, que ela faz relação próxima com a psicanálise, né, faz com a antropologia, com a história, né, com a sociologia, antropologia, psicanálise. E aí, claro, neste livro, Peixet reformula um pouco o que é esquecimento número 1 e número 2, colocado no livro por uma análise automática do discurso, para dizer que nós temos também na nossa fala, nós temos esquecimentos, silenciamento, que há falhas. E aí vai muito ao encontro de um princípio norteador da linguagem, tida pelo análise do discurso, de que a linguagem não é transparente. Quando eu digo que discurso é feito de sentido, é porque eu não tenho uma delimitação do que é, né? Até que ponto eu tenho um controle do dizer, né? Então, para Peixet, ele diz que, mas no esquecimento número 2, ele diz que nós temos um nível de uma pré-consciência do dizer, porque o sujeito faz recorte, e quando ele faz recorte, ele faz balizado na formação discursiva que o determina, né? Quando sou professor, eu me incluo no mundo cujas condições de ser professor já estão postas na sociedade, é o que eu já disse outrora. A ideologia e o inconsciente, para Peixet, estão sempre presentes nas relações de sentido. E aí eu trago, para finalizar, um outro exemplo, né? E aí depois eu quero a participação de vocês. Não sei se nesse momento aqui, né, nós podemos fazer isso, mas vamos lá. Um professor, né, tem um contexto geral do contexto de produção, né, que um professor solicita, né, aos alunos a construção de um texto, levando em conta os princípios de estruturação de uma narrativa. E, para tanto, o aluno deveria narrar uma história revelando o comportamento de um personagem que vivia conflitos porque tinha hábitos alimentares pouco saudáveis. Eu trouxe 2 tipos de exemplos para a gente discutir. O primeiro exemplo foi a charge, que nós temos a parte verbal e não verbal, e eu trouxe este outro exemplo com a parte mais verbal.
Mas eu digo sempre que nós, mesmo com o verbal, nós temos jogos imaginários que vai além do que é verbal. O sentido ele não é construído numa linearidade e não numa visibilidade, porque esse fluxo de pensamento cognitivo, né, e de jogos imaginários extrapolam o nível linguístico, né? E aí nós temos o texto, esse texto é eminentemente, né, eminentemente verbal, e aí nós temos o seguinte: oi Carla, como você está? Não estou bem, acho que estou gorda. Estou com 80 quilos e medindo 1,78 metros. Olho aquelas modelos mais secas, mas são tão bonitas. Como eu queria ter um corpo daquele. Que é isso, Carla? Você é um avião. É alta, bonita, esperta, inteligente, esbelta e está reclamando? Ficamos ali naquela lanchonete conversando e tomando sorvete. Ciro, meu amigo de infância, estudava na mesma escola que eu. Só não éramos namorados porque eu não me sentia bonita para aquele garoto humilde. Contava para ele que tinha dia que eu ia para a escola me achando uma deusa. No caminho era paquerada por homens na rua e isso me elevava. Como sou feliz! Mas ao chegar na escola encontrava Alice, magra, alta, modelo famosa, enfim, com tudo no lugar, com proporções certas, e então eu me sentia feia. Adorava lanchar aqueles salgados enormes e bonitos no recreio, mas quando olhava Alice comendo só uma maçã, me sentia gorda. Daquele momento em diante, comecei a fazer regimes, tomar vitaminas e comer folhas no lugar do jantar. Ficar sem tomar café de manhã, tomar sucos diet como lanche, parei de comer besteiras, como chocolates, massas, frituras e doces. Resultado, 4 dias depois desmaiei no colégio. Fui internado. Após conversar com o médico, começaram os sermões da medicina e parecia que aquela tarde de segunda não ia acabar nunca. No outro dia, fui tirar satisfações com a Alice. Como é que você é tão magra e bonita comendo só maçã? Qual é o seu segredo? Não minta. Já fiz de tudo e continuo gorda e feia. Só consegui levar a bronca de um médico chato. O que você fez? Não fiz nada. Simplesmente não ganho peso e perco com facilidade. Na verdade, não gosto de lanchar na escola e por isso só como maçã. Eu sempre quis ter um corpo parecido com o seu. Que inveja sinto de você. Então o que vocês pensam? O que é texto, o que é discurso a partir desta materialidade textual discursiva? Para participar? Bom, eu cheguei um pouco atrasado, talvez o senhor tenha falado. Vou dar uma citação do Cole. O texto ele esconde muito mais do que revela a sua materialidade linguística. Assim, eu não sei qual o limite específico do discurso do texto, mas eu acho que a parte cognitiva, social, histórica, né, ela está muito mais marcada dentro, eu acho, do discurso do que no próprio texto. Não sei se seria. mais alguém? Nós temos aqui alguns enunciadores, né? Temos narrador, né? Nós temos alguns do sujeito, Carla, né?
nós temos o Ciro, né, que ela comenta, o Ciro, tem o diálogo, né, tem o diálogo com a Alice, né, são sujeitos. Então nós temos, o texto está materializado. Né? Nós temos assim, dentro de uma morfologia textual, esse está dentro do enquadramento. Eu tenho início, meio e fim. Né? Agora, os limites do sentido, nesta materialidade, vai além, né? Para construir os sentidos, eu vou além da materialidade textual. Né? Eu digo até que o contexto, né? O contexto dentro de uma imagem, dentro de uma formação discursiva e de uma memória discursiva, são condições necessárias para textualizarmos e construirmos sentido neste texto. Né? Então eu tenho uma formação discursiva. Que formação discursiva ou que formações discursivas esse texto está nos apresentando? São várias. A principal é a escola, né? Porque tem escola entre os estudantes, mas tem também a medicina, quando ela fala do médico, do discurso do médico. Tem o religioso, quando fala do sermão, aí cruzando com o médico. Tem o da moda, porque quando fala da estética, né, do corpo. Todos esses discursos eles estão cruzados dentro dessa narrativa. Dessa narrativa. Então, nós temos essa narrativa e ela apresenta essas formações discursivas tão bem ditas quanto, né, o Franklin apresenta. Então, a personagem, né, Carla, se projeta numa relação de comparação, né, dentro dos padrões de estética. Né? E ela tem um referente, que é o referente Alice. Né? E veja, será que e aí eu tenho nomes dos personagens. Mas a análise do discurso não trabalha personagens personificados A, B ou C, mas ela trabalha forma sujeito. Tá bom? E que formação ou que forma sujeito Carla projeta? Será que ela fala por si mesma? Será que ela está desgostosa com o corpo porque ela não gosta do corpo, ou ela tem outras razões para não gostar do corpo? É pergunta. Acho que ela se sente... Ela está interpelada ou não interpelada pela ideologia em ter um corpo esteticamente dentro dos padrões, né, da sociedade, que se diz que é padrão de beleza. Será que o belo passa por uma carga ideológica pessoal ou social? Interessante no texto, né? Quando ela passa na rua, aí os homens acham ela bonita, então ela se sente bonita, se sente uma deusa, mas quando ela entra na escola, quando vê o padrão na escola, aquela mulher bela, que é o padrão da Alice. É a Alice. Então ela já se sente feia. Então, na rua ela se sente bonita, na escola ela se sente feia. Então ela tem só para essa influência do meio. Do meio. Então esses padrões estéticos, eles são sociais, mas eles são históricos. E a análise do discurso trabalha com a memória discursiva, a historicidade do discurso e a ideologia. Por exemplo, então, padrão de beleza de hoje necessariamente não foi do século XV, XVI, XVII, XVIII. E muda o tempo todo. Por exemplo, agora a estética, o padrão de beleza, por exemplo, dos cabelos, eles estão voltando à questão do cacheado em relação ao liso. Porque por muito tempo o que reinou foi o cabelo liso. Então quem tinha o cabelo crespo tinha que alisar, senão não ia se sentir
bela, no caso das mulheres, principalmente. E hoje já estão, as mulheres inclusive postam em redes sociais como uma forma de reforçar essa questão do padrão de beleza, que estão fazendo assim, não, agora eu estou fazendo um tratamento capilar, não é do nome, tem um nomezinho. Transição. A transição capilar, quer dizer, o que é a transição capilar? É deixar de alisar, às vezes até corta o cabelo bem curto, né? Tira toda a química e depois deixa ele cachear. E faz o tratamento agora é uma espécie de hidratação, para deixar o cabelo bem volumoso, que é o seria mais que é o natural. E que o natural agora é belo. Não, antes que não era considerado socialmente, e agora é. Eu vejo também um olhar discursivo, um olhar que esteticamente o cabelo, né, passa por uma mudança, mas eu vejo uma perspectiva talvez de formação identitária. Parece que a mulher tem esse atualmente ter forte traços de personalidade, de identidade, para marcar, né? Então é como se fosse uma ruptura dos padrões, né, de cabelos, né? Claro que nós continuamos, mas e também muitas vezes mais a pessoa com uma cor, né, negra, né? O negro parece também estar ligado mais, né, ao negro, mas claro, qualquer um, o homem também. O europeu foi o que dominou por muito tempo. Justamente, mas eu também vejo que muitos homens também, né, têm utilizado cabelo, não sei se passa por esse tratamento, né, mas também é uma forma, eu vejo como uma forte marca de identidade, tá bom? Então, quando Carla, né, tem esse lapso, né, de dizer que é uma deusa, se sente deusa, e que em outro momento, em comparação a Alice, se sente, né, desconfortável em relação à sua beleza, nós temos um sujeito que transita na significação do que é belo de acordo com os momentos de discursivização, ok? Então, isso daí é bom porque essa noção de discurso é uma noção mesmo de construção de sentido, né? Então, nós temos uma formação discursiva que rege que o padrão de beleza no Brasil exige que a mulher seja magra, né? Então, que é isso, Carla? Você é um avião, é alta, bonita, esperta, inteligente, esbelta, está reclamando? Você é um avião, é uma metáfora. Isso aí é um nível mais intratextual, que tem um olhar linguístico, né? Textualmente marcado, né? Quando ele diz assim, você é um avião, é um jogo metafórico, né? É um recurso argumentativo para alterar a forma de pensar da amiga, né? Então veja esse jogo, né? A relação de imagem que se estabelece na construção de sentido, né? E de efeitos de sentido que estão, né, perspectivados, que estão projetados no discurso. Antes de chegar aí a satisfação versus insatisfação. Antes de chegar à escola, a personagem se sentia uma deusa, com aspas, né? Que pré-construído temos sobre os deuses, né? Então esse nome ser uma deusa, né, tem uma relação histórica, né, superior, né, de pureza, né, em relação à própria noção de Deus grego, né, que tem uma estrutura do que é belo, né. Então veja esse resgate numa memória discursiva que o enunciador, que esse sujeito trouxe para apresentar materialmente, né, no texto. E aí, assim, a gente pode ver que nós temos vozes diferentes, o próprio personagem tendo em momentos diferentes vozes diferentes, então se diz que é um texto polifônico, né? Temos uma voz que desvaloriza, né, a desvalorização da beleza física sendo contrastada pelo próprio personagem, como já dito, o interdiscurso,
porque toma como protótipo de beleza a condição de ser magra para assim ser considerada uma pessoa bonita, né? Então, discurso tem relação comparativa. Quando eu digo que o outro está no meu dizer, eu estou numa relação de disputa, de sentido, de lugar e de fala, né? E duas vozes diferentes se revelam por meio de um diálogo entre a personagem Carla e seu interlocutor, que tenta alterar a forma negativa de conceber o próprio corpo quando ele diz que ela é um avião, né? Puxa, você é um avião. E, observação, há o diálogo entre os interlocutores e é só uma observação que às vezes nós podemos dizer assim, não, os textos dialogam, né? Na realidade, os textos eles estão numa dialogia e os interlocutores dialogam entre si. É só mais ou menos questão mesmo de nomenclatura. Esse é um texto dialogam. Não, os textos estão num estado de dialogia, né? E as pessoas, interagem, dialogam. E também outro em nível mesmo textual, nós temos a referência a sermões, né? Trazendo à baila o sentido religioso da palavra e também numa relação com uma apropriação do discurso do médico, né? Que não tem o sentido de mostrar caminhos, né? Sermão, ele compara o sentido e orientações do médico como sermão e aí vê esse interdiscurso com o religioso, né? O padre, o pastor orienta, né? Orienta seus adeptos, suas ovelhas, e aí por meio de sermões, por meio da categoria sermões, que seria, né, utilizado analogicamente com o dizer médico, né? Temos aí a formação entrando do campo religioso, né, por meio da pregação, moralizar, repreender ou censurar, formação discursiva no campo da medicina, né, no caso de orientar, né, orientar algumas dietas ou algumas atitudes de Carla, né. O espaço discursivo da medicina foi atravessado pelo pré-construído o lugar da religiosidade. Então, é a materialização do interdiscurso. Então, veja, num discurso, eu estou numa relação de pré-construído, conforme Péchet, resgatando uma memória, né, resgatando uma relação com outros dizeres acerca do que é belo, né, acerca do que é um corpo perfeito, do que é um sermão, e também no nível do intradiscurso, quando eu faço a articulação nos elementos textuais no meu dizer, resgatando efeitos metafóricos e também polissêmicos, né, e polifonicamente tratando. Então eu trouxe as referências basilares, foi a Orlandi, no livro A Linguagem e Seu Funcionamento, as formas do discurso, esse texto discurso de Péchet, disponível nesse site, que eu tive acesso anteontem, e Péchet, esse livro aqui, Semântica e Discurso, uma crítica à afirmação do óbvio, é a tradução da Henri Orlandi, da de Campinas. E fechar a apresentação dizendo que, segundo Helena Negamini Brandão, dizer que ver a língua de um ponto de vista discursivo é, portanto, ir além dos horizontes dados pela gramática. Nos discursos produzidos pelo homem está toda a história. Aquilo que foi dito e foi silenciado. Que, entretanto, podemos recuperar pelas marcas as relações de interação, de intercâmbio e também as relações de oposição, polêmicas e antagonismos estabelecidos. Enfim, as relações de poder, de dominação, de alianças e de silenciamentos. Então, muito obrigado. Estou disponível aí a alguma interrogação.